Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se você não cumprir a lei, você tem que morrer, tem que ser apedrejado e ser entregue à morte. É exatamente isso. E por isso que aquele irmão que foi pagar o serviço que um adventista fez no sítio dele, e escolheu justo de pagar no sábado, né? Ele não sabia que o cara era adventista, e quando ele chegou lá no sítio do que fez o serviço, ó, vim acertar com você. Falei, rapaz, hoje é sábado, eu sou adventista, eu não ponho a mão em dinheiro em sábado. Faz assim, ó, enfia aqui no meu bolso. Abriu o bolso para ele, para não transgredir a lei, enfia aqui no meu bolso. Então, na realidade, o que se vê hoje de pessoas pregando que nós devemos guardar a lei para ser salvo, é basicamente uma palhaçada, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Na realidade, o Senhor deu uma dica do que ele tinha vindo fazer com a lei quando ele quis ser batizado por João Batista. A gente nem sempre percebe que ele ali estava dando uma dica, estava dando um recado, dizendo assim, olha o que eu vou fazer com a lei. Porque quando você vai lá no batismo do Senhor, deixa eu lembrar aqui onde que é, não, em Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E quando você lê um pouco antes, qual era a pregação de João Batista? Ele estava pregando para os judeus, no versículo 2 do capítulo 3 de Mateus, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí ele anunciava a Cristo, né? E dizia que eles tinham que ser, no versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aí ia ter um problema, porque o Senhor Jesus não tinha o que confessar, não é? Ele não tinha pecados para confessar. Ele, na realidade, era totalmente sem pecado. E quando o Senhor sai da água, quando o Senhor é batizado, ele fala, tem um outro versículo, acho que é em Lucas, que fala do batismo dele. É Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se-lhe uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, deixa eu juntar tudo agora e explicar o meu pensamento qual era. João Batista estava pregando arrependimento, porque o povo era culpado. Lembre-se sempre, o batismo de João Batista não era um batismo cristão. Começa por aí. Todos esses que pregam o batismo de João Batista como o batismo que um cristão tem que ser batizado, estão enganados, porque ali era um batismo judaico. Era um batismo judaico. Era um batismo para arrependimento. Que arrependimento? Arrependimento por eles não terem guardado a lei. A lei que havia sido dada por Deus a Moisés, e para que os israelitas aguardassem, eles não tinham guardado, eles tinham desprezado totalmente a lei. Então aqueles ali que agora estavam arrependidos do que tinham feito, da posição de desprezo com os oráculos de Deus, eram batizados confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Mas quando Jesus vem para ser batizado, ele não tem de que se arrepender, ele não tem o que confessar. Por isso que, ao contrário daqueles que iam e confessavam os seus pecados, se arrependiam, o que ele faz? Ele ora. Ele ora, saindo da água orando ele, o céu se abriu. Orando ele, diferente, porque não tinha pecado. Mas ele tomou o mesmo lugar do seu povo, dos judeus. Por quê? Porque ele queria ser empático. Ele queria ser... como é que se diz? Tem até uma palavra para isso, que é... Ele queria se mostrar como alguém que estava do lado deles. Alguém que estava entendendo a situação deles
e estava do lado deles e queria realmente fazer aquilo que eles estavam fazendo. O que isso tem a ver com a lei depois? A ideia é a mesma. Sendo o homem incapaz de guardar a lei, o que Cristo fez? Ele veio para sofrer a penalidade que a lei exigia do pecador. O que era que a lei exigia do pecador? Morte. Morte. Quem obedecesse à lei viveria por ela. Quem descumprisse a lei morria. Morria. Então não tinha perdão, não tinha salvação para quem descumprisse a lei, porque a lei não tinha sido dada para a salvação do homem. A lei tinha sido dada para mostrar a culpabilidade do homem que era incapaz de guardar a lei. E qualquer hoje que professa ser cristão e diz que guarda a lei, já começou a mentir. Por que isso? Porque quem não guardar, tem um versículo até que fala isso, né? Que se você, em Tiago capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. De todos. Então você pode não ter dormido com a mulher do vizinho, mas se você pensou em dormir com a mulher do vizinho, porque lá na lei falava assim, não cobiçarás. Se você cobiçou a mulher do vizinho, você é culpado. Percebe? Então você já caiu. Por isso que a lei não salva ninguém. A lei é a placa de contramão numa rua estreita, na qual você entrou com um caminhãozão, igual aqueles dos canadenses lá que estão agora protestando lá no Canadá. Você entrou com o seu caminhãozão enorme, aquela coisa de trocentas rodas, não sei quantas toneladas. Você entrou na rua estreita, e depois que você entrou na rua estreita, você reparou na placa, que é contramão. E não dá para manobrar. Está entalado ali. Outro caminhão já entrou atrás, entalou você. Isso é a lei. Isso a lei faz com a pessoa. Ela só mostra para você que você está na contramão. Não tem saída para você. Está condenado, vai ser multado. E a multa é a morte. A multa é a morte. Não tem paliativo para isso. Se você entende que a lei não pode salvar, aí você entende por que Cristo morreu no lugar do pecador. Porque o pecador tinha que ser morto por não ter guardado a lei, por não ter guardado os mandamentos de Deus, por não ter andado da maneira que agradasse a Deus. Ele precisava morrer. O que Cristo vem? O que Cristo faz? Ele vem e em solidariedade, essa era a palavra que eu estava tentando falar lá atrás, que Cristo se deixou batizar em solidariedade, para ser solidário com aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados, confessando seus pecados e sendo batizados. Então ele foi solidário. E da mesma maneira, como o pecador, a lei exige a morte do pecador, ele foi solidário na morte. Ele assumiu a culpa do transgressor e morreu. Foi isso que ele fez. Essa é a obra de Cristo. Ele assumiu a culpa do transgressor e morreu. E Deus o ressuscitou no terceiro dia para comprovar, para dar o voto de aprovação de que o seu sacrifício, a sua morte, tinha sido suficiente para salvar o pecador. O pecador que ele substituiu lá no Calvário. Percebe? Em Atos capítulo 13, versículo 39, diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E aí, você vai querer guardar a lei para ser salvo, para ser justificado? Tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E se você vai em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele,
pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então essa é outra função da lei. Mostrar que eu sou pecador. Mostrar que eu errei. Que eu estou devendo agora. Mostrar que eu não tenho como pagar. Essa é a outra função da lei. Se você abre agora um pouquinho mais à frente, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. E como é que você ainda consegue escutar os pregadores mandando você guardar a lei? Guardar a lei para quê, meu filho? Não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E não para aí. No mesmo capítulo 2 de Efésios, versículo 21, fala assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou Cristo morreu em vão. Segue-se que Cristo morreu em vão. Essa palavra debalde não é muito utilizada hoje. Ela é uma palavra mais arcaica, mas quem tem costume de ler, conhece. Eu me lembro no episódio, lá vem a história. Eu trabalhava num banco e tinha uma equipe lá de advogados, de jovens advogados. Aí eu fui ao banheiro, o prédio era novo, né? Tinha sido recém-inaugurado, então tinha algumas coisinhas que ainda estavam arrumando e tal. Então eu fui ao banheiro lindo, novíssimo e tal, e tinha lá uns 4, 5 advogados jovens batendo papo dentro do banheiro. Aí eu cheguei, olhei assim, tinha uma pia e tinha um balde embaixo da pia, porque estava pingando, né? Aí eu virei para os advogados e falei assim: pelo jeito a instalação hidráulica aqui foi feita de balde. Aí eles ficaram olhando para mim. Eu pensei, eles não entenderam. A instalação hidráulica aqui foi de balde, não é? Aquelas caras de interrogação, né? Aí eu falei, mais nada, saí, né? Daqui a pouco vem a chefe deles, a advogada sênior na minha mesa. Olha, Mário, você falou uma palavra lá para os advogados e eles, pareceu que eles não entenderam, mas eles entenderam sim, eles conhecem debalde, eles sabem o significado. A mulher veio explicar na minha mesa isso daqui, cara, o que é isso? Aí que mostrou que não sabiam, totalmente não sabiam aquela palavra debalde, porque a instalação hidráulica foi feita em vão, foi feita debalde. Eu agora tenho certeza que sempre que você ler debalde na Bíblia, você vai saber que não tem nada a ver com balde. Ok? Então Gálatas 3:11, ele repete mais uma vez: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante deles, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. E tem mais, você continua em Romanos 3:20, que eu já, acho que eu li, já li, né? Para mostrar que a lei servia para trazer à tona a consciência de pecado, para simplesmente mostrar que o homem é pecador. E Romanos, vira uma página, Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então quando você põe a lei, o erro fica evidente. Pensa assim, olha, eu tenho aqui no meu escritório, a minha parede é pintada de cor gelo. Pelo menos foi isso que eu falei para o pintor pintar, né? Cor gelo. Mas quem entra aqui e dá uma olhada, que cor que o escritório é? A parede é branca. A parede é branca até eu pegar um papel sulfite branco e colocar do lado. Eu vou perguntar que cor que é a parede. Ah, não é branca não. Deve ser gelo, né? Parece branca, mas não é. Olha a diferença da cor sulfite do lado da cor gelo. Então a lei faz isso. A lei denuncia o pecado. Você põe a lei do lado do seu pecado, ela aponta que está errado, que é pecado, aquilo é contrário à vontade de Deus. Mas
Isso aí é explicado melhor, o próprio Paulo explica, seguindo em Romanos capítulo 7, o que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Percebe? Então você pode guardar a lei inteira. Se você pecar em um ponto, você é culpado da lei toda. Nós temos uma lei de trânsito. É claro que a nossa lei de trânsito é dividida. Por exemplo, você tem a estacionamento proibido, passar em sinal vermelho, buzinar em frente do hospital. Você tem diferentes leis para diferentes momentos. Mas qualquer uma dessas transgressões que você cometa, você é um transgressor da lei. Da lei de trânsito. Porque a lei é uma lei só. É que ela dá diferentes pesos, né? No caso da lei de trânsito, tem diferentes pesos para diferentes transgressões, para diferentes modalidades de transgressão. Então a lei não é a lei que deixou claro que cobiçar é pecado. É interessante um versículo em Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Você já pensou, você já parou para pensar que um índio, lá na selva, que nunca teve contato com nenhum missionário, com ninguém, ele sabe que é errado matar, cometer homicídio? Ele sabe. Como que ele sabe? Quem disse isso para ele? Ele tem a lei gravada no seu coração. Todo ser humano tem. Então, mesmo desde os primórdios, desde o começo da criação, desde os primeiros seres humanos, o homem já vem com como é que chama aquilo que... Às vezes eu comprei um celular uma vez, eu comprei um celular que era... É esse que eu estou gravando o vídeo aqui. Que marca que é esse negócio aqui? Samsung. Eu comprei o celular Samsung e eu perdi um tempão, porque eu queria apagar os programas que vinham instalados nele. Porque tem os programas que já vêm amarrado, vem dentro dele. Eu só consegui, aliás, era um outro celular mais velho. Eu só consegui quando eu fiz lá um treco lá, que aprendi num vídeo na internet, que você, tipo, que reseta ele totalmente. Você dá um negócio nele que aí ele inclusive roda programas que antes ele não rodava, porque era proibido ele rodar e tal. Então, o ser humano já vem com esses pré-instalados na sua mente e no seu coração. Por isso que ele sabe que é errado matar. Por isso que ele sabe que é errado ele, por exemplo, comer o próprio filho, né? Pegar o bebezinho e fazer um churrasco. Ele sabe que é errado. Porque ele sabe que isso... É claro que eu estou falando aqui de pessoas normais, sem psicopatias. Porque minha mãe teve uma cozinheira, quando minha irmã mais velha era nenezinha, era bebezinha, né? Minha mãe teve uma cozinheira. E essa cozinheira falava sempre assim: ai, que linda essa bebê, dá vontade de assar ela e comer. E falar, minha mãe ria, né? Que engraçada a ideia da cozinheira e tal. Aí até que um dia essa cozinheira, não sei se minha mãe mandou embora antes ou depois de saber, porque alguém contou para minha mãe que aquela mulher tinha sido internada num sanatório porque ela tinha tentado matar um bebê para comer. Olha só, a mulher era totalmente fora dos trilhos, né? Aí minha mãe mandou embora. Não sei se ela mandou embora antes ou depois, mas depois ela soube disso. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa normal que não tem nenhum parafuso solto na cabeça. Uma pessoa normal saberá que tem certas coisas que não podem ser feitas. E Deus colocou isso no sistema operacional do ser humano, assim como Ele colocou também nos animais. Os animais também têm princípios legais, vamos chamar assim.
Os animais têm, você vê os elefantes eles têm o cemitério deles lá. Quem pôs na cabeça do elefante que é para ele visitar o lugar dos mortos? Não é? Quem pôs na cabeça de uma onça que não é para ela comer o filhote dela quando nasce? Quem pôs? Às vezes acontece porque o filhote é doente, né? Então eles comem. Tem animais que comem os filhotes. Quem pôs na cabeça das aranhinhas que nascem que elas têm que correr depressa nas costas da mãe, porque senão a mãe come. A mãe come as que não conseguirem correr, a mãe come. Mas isso é por questão de seleção das crias para que apenas as mais rápidas e fortes sobrevivam. Mas quem pôs tudo isso na cabeça dos animais e dos seres humanos? Deus. Nós temos um sistema operacional, nós não nascemos zerados. Nós não nascemos com o nosso HD zero. Não, porque se fosse, o bebê não saberia onde procurar a teta da mãe. Né? Você vê um bebê, bebê recém-nascido, a enfermeira ou a médica coloca no colo da mãe, ele já vai procurando onde é que está o fornecedor do leite. Ele quer saber que ali é o lugar que ele vai achar o leitinho dele. Como é que ele sabe disso? Deus colocou. Da mesma maneira, Deus colocou uma lei na cabeça de todos os seres humanos, independente de serem judeus, gentios ou pagãos ou qualquer coisa que seja. E Deus colocou, inclusive, a existência dele, de Deus, no coração do homem. Por isso que quando um ateu vem para mim falar que é ateu, eu dou um sorriso assim do tipo... porque não é ateu, não pode ser ateu. Não pode ser ateu. Lá em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Numa outra versão, na versão atualizada, na versão corrigida, diz que Deus pôs o mundo no coração do homem. Mas a tradução melhor é essa da eternidade, porque é realmente o que Deus fez. No sentido da totalidade, Deus colocou a totalidade no coração do homem. Então o homem tem no seu coração o conhecimento, na tradução Nova Versão Internacional diz que pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. Então o homem tem no seu coração já um sistema operacional que faz com que ele realmente deseje ser eterno, deseje ter uma vida eterna. E a vida eterna só se pode conseguir com Deus, não é? Mas voltando ao nosso capítulo, nós vemos então que até os gentios, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso ele está falando de gentios. Os gentios que não têm lei e fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo esses lei para si mesmos. Então, quando nós encontramos tudo isso, deixa muito claro que é uma bobagem faraônica uma pessoa que se diz cristã achar que pode ser salva pelo cumprimento da lei, dos 10 mandamentos ou das leis dietéticas, tipo não poder comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode usar roupa misturada de 2 tecidos, né? Era proibido pela lei misturar 2 tecidos na roupa. Então, se você pegar a lei realmente, se você for sincero e ler, você fala assim, peraí, gente, isso aqui tem uma pegadinha aqui. Claro que tem a pegadinha. A pegadinha é mostrar para você que é impossível. Essa é a pegadinha. Para que você, depois de desarmado, né, depois de soltar os braços, por ser incapaz de qualquer coisa, você falar assim, Senhor, me salva. Me salva, Senhor.
pela tua misericórdia. Por isso que as pessoas podiam ser salvas também antes até de conhecerem a Cristo, porque elas chegavam à conclusão que elas não teriam condições de sozinhas, de si mesmas, obter a salvação. Então elas clamavam por misericórdia, clamavam a Deus por misericórdia do tipo que elas conhecessem, na forma que elas conhecessem. Por isso que nós vamos ter muita surpresa. Quando eu vejo gente falando que católico não pode ser salvo, não sabe, como é que é? Não sabe nada, criatura. Tem uma propaganda que falava alguma frase desse tipo, né? Não sabe de nada, alguma coisa assim. Porque Deus tem a salvação dele apresentada de diversas maneiras. No Antigo Testamento a pessoa era salva como? Não era pela guarda da lei. É porque ela esgotava a sua capacidade de cumprir a lei, de obediência a Deus. Ela fala assim: Senhor, tá bom, desisto, me salve. Né? E confiava naquele que pode salvar. Ainda que naquele tempo ela não soubesse o nome de Jesus, ela não tivesse a revelação toda. Eles eram salvos no Antigo Testamento, eles eram salvos a crédito. A crédito. Por quê? Porque recebia a salvação para ser paga depois na cruz. Como quando você compra alguma coisa, né? Você compra no cartão de crédito para pagar no fim do mês. Assim era a salvação no Antigo Testamento. Cria que Deus podia salvar, que era misericordioso e por graça podia salvar, e aí na cruz o Senhor Jesus pagava aquela conta. Aí estava salvo. Hoje nós cremos com um pagamento antecipado. Nós sabemos que ele pagou, e quando nós cremos, aquele pagamento feito lá na cruz fica valendo para nós. Uma passagem importante com tudo isso é Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Você é um que quer seguir a lei, né? A sua religião fala que você precisa seguir a lei, guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, não comer carne de porco, não fazer isso, guardar o sábado, fazer aquilo outro. Pois eu te digo uma coisa agora: você é maldito. Você é maldito. Porque, e não sou eu que falo, Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que eram justamente os judeus que estavam causando problemas ali, os judaizantes, que queriam que os cristãos, os recém-convertidos gentios, se circuncidassem, guardassem o sábado, guardassem as leis dietéticas, não comesse isso, não comesse carne de porco, não comesse presunto, seja lá o que for. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito os que não permanecerem em todas. Eu já expliquei que quem transgrediu um ponto da lei é culpado de todos. Foi outro versículo que eu li aqui. Então, guarde esse Gálatas 3:10 e decore ele, caso você esteja sendo assediado por algum pastor adventista ou alguma outra religião sabatista, dizendo que você vai para o inferno se você não guardar a lei. Fala assim: pastor querido, eu já estou indo para o inferno se tentar guardar a lei. Aí é o que está dizendo aqui, não é? É isso que está dizendo aqui. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, não em algumas, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não adianta nada se receber o dinheiro do seu cliente e abrindo o bolsinho para não pôr a mão em dinheiro. Isso é hipocrisia, isso aí a religião faz com a pessoa, transforma em fariseus hipócritas. É isso que ela faz. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.